Quer dizer, o STF está em ebulição nesse momento. O Dias Toffoli, quer ver isso aqui, gente? Isso aqui é fantástico. Ó. Toffoli diz que prisão de Lula é um dos maiores erros judiciários do país e pede investigação. E vai tumultuar o Brasil, né, Arbex? Tudo bom, Arbex? Bom dia, meu querido. Você tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia a todos e todas que nos assistem. Ô Conde, antes de falar disso, eu tenho dois comentários a fazer. Posso? Não. Então eu vou fazer do mesmo jeito. O primeiro é o seguinte: quem não viu, eu recomendo que quem não viu a transmissão de ontem do Conde, ontem, dia que foi 5 de setembro, terça-feira, recomendo que assista o programa que fala sobre Cidade Tiradentes e o que está acontecendo em Cidade Tiradentes. Olha, eu achei emocionante essa conversa com o Guilherme César e com a Elaine Mineiro, que são dois militantes que estão atuando lá em Cidade Tiradentes. E, na minha opinião, aquilo que está acontecendo em Cidade Tiradentes, a saber, uma comunidade inteira da periferia, no extremo leste de São Paulo, está se mobilizando inteira para exigir o quê? Exigir a instalação de um campus universitário, que agrega também EJAS, agrega ensino técnico, agregue área de lazer, área de esportes, área de biblioteca, agregue tudo isso num conjunto só, para proporcionar para a comunidade o quê? O direito à cidadania, o direito à escola decente, o direito a uma vida decente, o direito ao lazer, o direito ao esporte, o direito à leitura, o direito a artes cênicas, enfim. Isso, na minha opinião, o que está acontecendo no microcosmo de Cidade Tiradentes é muito mais importante, na minha opinião, do que qualquer coisa que esteja acontecendo em Brasília. Porque se o Brasil tem uma saída, a saída é a multiplicação de cidades tiradentes pelo Brasil inteiro. Quando as comunidades assumirem em suas mãos o controle do seu próprio destino. E ir para o pau. Ir para o pau. Em defesa de suas reivindicações de uma vida digna. O que está acontecendo em Cidade Tiradentes, na minha opinião, é muito mais importante do que qualquer declaração do Toffoli e do Papa. Porque eu acho que a situação só vai mudar quando as comunidades, a base social, tomar para si o comando do seu próprio destino. Então, eu recomendo que quem não assistiu, assista. Vá lá, recupere lá no YouTube e veja essa conversa que o Conde teve ontem com o pessoal lá de Cidade Tiradentes. Aliás, só fazer um parênteses, o Guilherme César vai voltar, a gente vai fazer vários debates aqui, porque ele é um cara, é um ativista muito forte, apaixonado, é um cineasta também, e o relato que ele faz da cidade de Tiradentes realmente me arrepiou, e eles estão tentando levar para lá o Instituto Federal, né? Com muita força, junto com a Elaine Mineiro, como você falou, a vereadora. Realmente, você tem toda a razão. Quer dizer, é onde um distrito que tem 300 mil habitantes, que foi tratado como uma espécie de cidade dormitório para pobre trabalhador, mas que a partir daí criou uma comunidade com laços muito fortes, muita coesão, e está dando o que está dando ali, que pode ser um exemplo para o Brasil inteiro. Você tem toda a razão. Ali está tudo concentrado, né? O processo de gentrificação da metrópole, a expulsão do povo pobre para as periferias, o desmantelo, o pouco caso com a vida humana. Ali está tudo concentrado. E quando o pessoal abandona uma postura passiva e diz: não, chega, nós não queremos isso, nós queremos outra coisa, nós queremos uma vida digna, etc. E tal, eu acho que isso daí, se a doença pega pelo Brasil, nós estamos bem. É isso que precisa ser feito. A segunda coisa é uma pergunta que todo programa eu faço, e vou continuar fazendo, é o seguinte. Na CPI, o Delgatti denunciou
que, segundo o Bozo, um outro país estaria espionando as comunicações do ministro Alexandre, o Xandão. Eu achei que isso daí ia dar um maior escândalo, etc e tal, e não sei por que esse assunto foi praticamente esquecido. Então, todo o programa eu estou lembrando. Quem é o outro país que estava espionando o Xandão? Quem é? Eu quero saber, porque isso é muito grave. Isso é violação de soberania nacional, isso é espionagem internacional, isso daí é conspiração para derrubar governo. E eu quero saber que país está por trás disso. Levando-se em conta o passado recente, nós sabemos que os Estados Unidos espionavam a correspondência do Lula, da Dilma, da Angela Merkel, lá na Alemanha, e de um monte de outros chefes de Estado por aí. E nós sabemos também que o governo Bolsonaro tem laços de amor e fraternidade com o governo racista, fascista e que promove o apartheid em Israel, que, por sua vez, exporta tecnologia de espionagem e de sabotagem, né? Então, eu quero saber, os Estados Unidos estão espionando o Brasil? É Israel que está espionando o Brasil? Eu quero saber quem. Esse assunto morreu, eu não entendo como. Eu não entendo como. Você sabe que eu nem... Isso passou batido por mim, o Delgatti falou isso na CPI e não se avançou nesse tema? Não, ninguém fala mais nada disso aí. A não ser que a Polícia Federal esteja fazendo investigações, que até agora ninguém ficou sabendo se está mesmo fazendo investigação ou não, e se tiver, daqui a pouco sai com uma bomba aí, anunciando que chegou a uma conclusão X. Eu duvido que esteja acontecendo isso, porque ninguém nunca mais falou. Isso é gravíssimo. Isso é o quê? O Brasil é a casa da mãe Joana agora? Qualquer um pode vir aqui espionar à vontade, fazer o que quer e não acontece nada? Que brincadeira é essa? Aí ninguém fala mais nisso. Eu estou achando muito estranho isso daí. Vamos levantar isso aqui, vamos checar e aprofundar. Alô, Flávio Dino, né? Flávio Dino que assiste aqui o Giro das 11, quando ele pode, né? Vamos ter atenção para isso, né? Talvez seria bom se a Polícia Federal tivesse investigando isso em off, digamos assim, em silêncio, né? E também tem a história de que o Delgatti, né, o que ele fala não se escreve, mas acho que se ele disse isso, né, as pessoas têm que investigar, né? No mínimo. Por que ele inventaria? Por que É. ele inventaria uma história que o Bozo teria dito para ele que outros países também estão espionando o Xandão? O que ele ganha inventando essa história aí? Agora, cá entre nós, vamos ser realistas. Esse circuito de espionagem internacional, junto com Big Tech e tudo mais, está totalmente descontrolado, né? Tá todo mundo espionando todo mundo, menos o Brasil. Quer dizer, o Brasil não espiona ninguém, mas todo mundo espiona o Brasil, não é? O problema não é que está totalmente descontrolado, é o contrário, Conde. Está totalmente controlado. Controlado por quem? Controlado. Pelas Big Techs, em associação com a CIA. Ou alguém tem dúvida que a Google, Facebook, etc., tem associação com a CIA? Alguém tem dúvida disso? Pelo amor de Deus. Com o Serviço Nacional de NSA, Serviço Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Tanto que agora você vai pedir visto para os Estados Unidos. Eu soube outro dia, porque eu não pedi visto para os Estados Unidos, eu quero que se foda, não tenho nenhum interesse em ir para os Estados Unidos, eu quero que se lixe. Agora, eu soube que para você pedir visto para os Estados Unidos agora, você tem que ceder autorização os caras vasculharam a tua rede social nos últimos 5 anos. Isso aí é um... Isso aí é oficial Foi o que me disseram, não sei se é verdade ou Ah. não. Talvez alguém que esteja assistindo aqui possa confirmar, não sei. Uhum. Foi o que me disseram que faz parte, que você tem que autorizar que eles façam uma varredura nas suas redes sociais. Aí você pode responder assim para a embaixada americana, falar assim: escuta, mas vocês já espionam tudo, por que eu vou ter que mostrar isso? Já são... Né? Aí o cara não te dá o visto e fica tudo bem. Ele não dá o visto, já está resolvido. Tchau. Ô, Arbex, mas diz uma, você não vai falar nada do Toffoli? Toffoli é tão insignificante assim para você? O cara tá fora do baralho, total. Mas não é que ele é insignificante, é o que eu falo todo dia no teu programa aqui. Eu falo o seguinte: o que vem lá de Brasília, para mim, o que vem lá de Brasília, só tem relevância na medida que lança luz sobre o que deve ser feito do nosso ponto de vista. Eu não estou esperando nenhuma iniciativa de Brasília,
que avance nas reivindicações populares. Não espero nada de Brasília. Por exemplo, eu sou contra essa onda de falar que o Lula errou ao tirar a Moser do Ministério lá do Esporte. Sou contra falar que o Lula errou. Por que eu sou contra? O que é um erro? O erro é o seguinte: você é um professor de matemática, você entra na sala de aula e fala para os alunos: 2 mais 2 igual a 5. Isso é um erro, porque 2 mais 2 são igual a 4. Todo mundo sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Se você fala que 2 mais 2 é igual a 5, você está errado. Isso é um erro. Agora, se o Lula tirou a Moser do Ministério, não é porque ele acha que a Moser é ruim para o Ministério. Eu tenho certeza absoluta que o Lula, Claro no que íntimo, não. É. o Lula, no íntimo, ele gosta da Moser, ele sabe que a Moser é importante e que por ele manteria a Moser no Ministério. Eu tenho certeza disso. Então, o Lula não é o professor de matemática que entra na sala e fala 2 mais 2 igual a 5. Ele sabe que 2 mais 2 é igual a 4. Portanto, ele não errou. O que aconteceu é que ele foi derrotado. Foi derrotado por quem? Por um governo de composição com a direita, que vai continuar sendo um governo de composição com a direita, que vai continuar impondo derrotas à esquerda no Brasil, que vai continuar fazendo manobras sórdidas nos corredores do Congresso, que vai continuar articulando para derrubar o Lula e o governo. Eles vão continuar fazendo isso até o final. Qual é a saída? A saída é o que eu te digo, que nem um mantra aqui. A saída não vem de Brasília. A saída não vem dos ministros. A saída não vem do Tribunal, Supremo Tribunal Federal. A saída não vem do Congresso. Sabe de onde vem a saída? De Cidade Tiradentes. É de Cidade Tiradentes que vem a saída para esse impasse aí. Então, enquanto o Lula tiver que governar com esse lixo que compõe parte do governo dele, e com o desastre que é o Congresso, a composição do Congresso Nacional, se não tiver uma mobilização popular, apoio popular, se não tiver gente na rua, se não tiver movimento social, se não tiver pressão, vai continuar tendo esse tipo de coisa. E aí não é erro do Lula, é um absurdo falar que é um erro do Lula isso aí. Isso aí é uma demonstração da correlação de forças atual no Brasil e do problema de que a esquerda está fazendo muito menos do que deveria estar fazendo em relação às lutas sociais. Pô, nós não podemos ficar numa posição de expectativa. É por isso que eu acho, foda-se o que o Toffoli falou, do meu ponto de vista. Foda-se. Do que o Toffoli falou, deixa de falar. Calma, Eu quero Arbex. saber o que o Toffoli falou. Calma. Agora, eu acho que cidade Tiradentes é a solução. É aquilo que está acontecendo na base dos movimentos populares, etc. Isso é a solução. O resto é ilusão. O resto é palavrório, é blá, blá, blá. Eu estou um pouco me lixando. É isso que eu acho. Tá aí toda a indignação do Zé Arbex aqui no Giro das Onze. Ô, Arbex, você sabe que eu coloquei aqui a legenda em lilás em sua homenagem, né? Em sua homenagem. Tá em lilás aqui, que é a sua cor preferida, né? Bom, o pessoal tá chegando aqui, tá fazendo comentários, o Júlio César Beraldi já tá falando aqui, Lava Jato, pau de arara do século XXI, Toffoli. Ele disse isso? Não, porque ele fez um despacho, o despacho do Toffoli é eloquente. Eu vou ler porque o pessoal está pedindo aqui. Então, é o seguinte: ministro do STF determinou que sejam apuradas nas esferas administrativa, civil e criminal as responsabilidades de agentes públicos que tenham burlado ritos legais no âmbito da Operação Lava Jato e gerado gravíssimas consequências para o Estado brasileiro e para centenas de investigados. Na decisão que anulou provas obtidas junto à empreiteira Odebrecht, o magistrado ainda afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser classificada como um dos maiores erros judiciários da história do país. Tem um trecho aqui do despacho do Toffoli, olha só. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem. Será que está certo isso aqui? Legem deve ser um termo jurídico. Agora, Arbex, de qualquer maneira, sendo Brasília esse núcleo de onde nada sai, segundo você, e em parte eu concordo,
esse despacho do Toffoli, pelo menos, restaura, né, uma certa... formaliza, né, uma percepção que todos nós temos há muito tempo de que tentou-se, enfim, o eterno golpe que as elites tentam fazer no Brasil. Ou não vale nada para você, é tudo uma grande hipocrisia danada do STF? Diga aí para gente. Primeiro, Conde, eu não falei que nada sai de Brasília. Sai não, muita mas coisa de Brasília. Você falou tudo que sai de Brasília é uma merda. Pronto. Eu falei que sai muita coisa de Brasília, mas eu vou poupar quem está assistindo a gente agora de dizer o que é que sai daquela cloaca lá. Tá bom, tá bom. Segundo, que é o seguinte, Cone, tudo bem, o Toffoli agora está dizendo isso, mas não foi o Toffoli, não foi ele. Posso estar enganado, mas se não me engano foi ele que impediu que o Lula fosse no enterro do Neto, não foi ele? Foi, claro que sim. Foi, né? Todo mundo Isso sabe também disso. foi um erro. Isso também foi um erro do judiciário? O que foi isso daí? Acho que ele já pediu desculpa sobre isso. É só para lembrar, ele pediu desculpa, né? Ah, tá. Eu não deixo você ir no erro do teu neto, mas ups, foi mal. Eu peço desculpa, né? Parece aquelas coisas de efeito colateral de Washington bombardeia Iraque, mata 1 milhão de civis e depois fala, ups, foi mal, desculpa. Ah, tenha paciência, né, bicho? Tenha paciência. Eu não estou dizendo que aquilo que não acontece, que aquilo que acontece em Brasília não tem importância. Em lugar nenhum eu falei isso daí. O que eu falei é que nós não podemos esperar transformações positivas a partir de Brasília. Foi isso que eu falei. Então, o que eu falei é que as transformações positivas vêm lá de Cidade Tiradentes. Alguém lembrou aqui, vem do MST, evidente, vem do MST, vem do MTST, vem dos movimentos sociais, vem da base social. Isso que vai gerar as transformações positivas que pode levar o Brasil para um caminho de progresso e de transformação positiva do povo, etc. e tal. Isso não é acordo em Brasília, não é declaração do STF, não é declaração do Papa, não é nada disso. O que vai mudar o Brasil são os brasileiros, o povo brasileiro. É isso que eu disse. E eu continuo achando isso. Quer dizer, enquanto não tiver uma alteração na correlação de forças que indique claramente a disposição do povo de ir para o pau, ir para a rua, para lutar em defesa dos seus próprios interesses, o Lula vai estar sozinho, ele vai estar isolado lá. E, aliás, cercado de incompetentes, como é o caso do Pimenta, por exemplo, que fica dando dinheiro para a Rede Globo. Então, eu vou fazer o quê com isso daí? Quer dizer, é o povo, meu amigo. Não é Brasília que vai resolver o nosso assunto. Agora, se você... Diga. Tem importância isso que está acontecendo? Tem importância, porque indica, são termômetros da correlação de forças, entendeu? Então, a declaração do Toffoli serve como um termômetro da correlação de forças. Serve para dizer o seguinte: sim, o STF sentiu. O governo Lula está conseguindo coisas importantes, a inflação está cedendo, o PIB está aumentando, o desemprego está indo embora, está aumentando o número de empregos. Outro dia saiu que a percepção da miséria nas ruas está diminuindo, etc. e tal. São coisas importantes que o governo Lula está conseguindo e que alteram a maneira de se perceber o governo Lula e fazem com que surjam declarações desse tipo. Tudo isso é importante? Tudo isso é importante. É isso que vai resolver? Não é isso que vai resolver, porque o que vai resolver é o povo na rua, é isso que eu estou dizendo. Não, mas essa coisa de também o que vai resolver, não vai resolver, que nada vai resolver. Vai ter sempre um processo. Não tem muito essa coisa milagrosa de assim, vai resolver. Não vai resolver. Claro. O Arbex, deixa eu trazer aqui comentários. Olha, Salomão. Arbex, qual é o e-mail para lhe enviar um convite de parceria acadêmica? Você manda o seu e-mail? Manda no chat aqui para mim, que daí eu coloco na tela aqui. Fat Girl. Está dizendo aqui, Conde, estou assistindo pela TVT, fiquei muito feliz e esperançosa. Arbex, parabéns pelo seu discernimento. Tenho pedido ruas para aquilo que o Lula não tem a menor condição de fazer. Juntos. Maria Carvalho, Toffoli está em crise de identidade. João Lima, vamos recomendar uma psicoterapeuta para o Toffoli. João Lima, se não sai nada de lá, por que eu vou assistir um programa que só fala de lá? Não, você não está se referindo ao Giro das 11, porque justamente ontem eu trouxe aqui a cidade de Tiradentes, né? Nós não falamos só de Brasília. Não nos acusem disso.
Júlio César Beraldi, Arbex, é viável Lula convocar mobilização? Calma que eu já vou passar para o Arbex e vou juntar uma pergunta com esse comentário do Beraldi. Simone, começou com Gilmar Mendes impedindo Lula de ser ministro do governo Dilma. Rogério de Andrade Córdova, essa manifestação do Toffoli é importante, sim. Eurico de Arruda Neto, como se diz, a Bastilha não caiu por causa de um abaixo-assinado no Avast. Que bonitinho. Povo na rua, sim, para mudar o Brasil em prol dos trabalhadores. Eu perguntei isso aqui para um convidado, para a gente entender como é que a gente vai se desvencilhar dessa subrepresentação que nós temos em Brasília com o Congresso, no sentido de que seria fazer referendos e plebiscitos para uma democracia mais direta, né, para a gente superar um pouco esse trauma dos intermediários que não nos representam a contento. Quer dizer, você acha que o Lula... Ele poderia convocar, mas não é o perfil dele. Né? Plebiscito, referendo. Você acha que isso resolveria alguma coisa? Não. Não por si só, não. Não resolveria por si só, não resolve nada. Poderia ser um estímulo para a população começar a se organizar mais? Porque o referendo por si só, ele vai constituir uma nova peça no jogo institucional. Ele pode, por si só, manifestar uma vontade. Agora, como é que você impõe essa vontade? Como é que você faz com que essa vontade vire fato? Aí não vai ter plebiscito que resolva, porque, escuta, a Constituição de 88, do ponto de vista jurídico, é muito boa. É uma Constituição muito progressista. Só pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que diz a Constituição de 88. Quando que foi aplicado na prática o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil? Quando? Nunca. A Constituição de 88 prevê controle social da mídia no Brasil. Quando que foi estabelecido o controle social da mídia no Brasil? Quando? Nunca. Então, não basta você ter alguma coisa inscrita na lei. Não basta ela estar inscrita na Constituição. Porque os políticos estão aí para isso, para fazer letra morta da Constituição. Então, ou você tem um movimento social, material, um movimento concreto de trabalhadores, de trabalhadoras, da juventude, dos povos na periferia, etc., que imponha a sua vontade, como está sendo feito por Cidade Tiradentes, como o MST ensina a fazer há muito tempo, há 40 anos. Como é o projeto original do PT? Como é o projeto lá de 70, você tem o PT das origens, vamos dizer assim. Então, não vai ter plebiscito que resolva. A não ser que o plebiscito seja encarado como aquilo que você disse, um meio de incentivar a discussão para alimentar a mobilização. Aí é outra coisa. Aí nós estamos falando de uma outra situação, de mobilização social. Aí sim, nós podemos ter... Alguém perguntou, o Lula poderia convocar a mobilização? Olha, o Lula só fez isso durante a campanha eleitoral. O Lula cansou de falar, eu sozinho não vou resolver nada. E ele mobilizou, a campanha foi bonita. E, claro, a direita vai ser a maioria no Congresso, eu vou ter poucos deputados para me sustentar ali. Ele incansavelmente falou que a gente deveria mobilizar, que deveria convocar mobilização, convocar manifestação, para inclusive pressionar o governo. Pressionar o governo não quer dizer pressionar ele, Lula, significa pressionar o governo, um governo de coalizão, de direita, etc. e tal, que empurrar esse governo a adotar medidas, inclusive, contra aquilo que o governo gostaria de fazer, empurrar o governo a fazer. O Lula pediu isso daí. Então, o que acontece é o seguinte: se não houver esse processo de mobilização social e deixar o Lula no vácuo, ele vai ser refém do Congresso, tal como ele existe hoje. E não tem plebiscito que resolva isso. O que vai resolver isso é um programa de lutas, as comunidades lutando pelos seus próprios interesses, por suas reivindicações, etc. e tal, pressionando deputados, pressionando senadores, pressionando o delegado de polícia, pressionando quem for, em defesa dos prefeitos, em defesa das reivindicações. Por exemplo, de novo, voltando para a cidade de Tiradentes. Nós temos agora um prefeito, não precisa comentar o perfil do prefeito de São Paulo hoje, certo? Não precisa comentar. Cara, totalmente de direita, identificado com a base do bolsonarismo, etc. e tal. A mobilização da cidade de Tiradentes obrigou o prefeito
a inclusive se comprometer com uma audiência pública que vai ter lá daqui a alguns dias. Ele vai estar, ele tem que ir lá, porque tem um bairro inteiro, uma comunidade importantíssima, de centenas de milhares de pessoas se revoltando na cidade dele. Ele vai ter que fazer alguma coisa, meu amigo. Então, ele vai ter que ir lá prestar contas para essa população. Um prefeito que é de direita e que não gostaria de ir lá de jeito nenhum, vai ter que ir, porque a mobilização social obriga o cara a ir. Esse é o caminho. Esse é o caminho que tem que ser seguido. O resto é ficar na expectativa. E eu quero lembrar aqui uma coisa muito séria que a história ensina, que é, nós tivemos outro governo de frente popular que foi montado com base em alianças que na época poderia até se justificar entre a esquerda e a direita para criar uma situação de um governo governável, e que no fim, dentro do próprio governo, surgiu o escorpião que picou o presidente e levou à catástrofe. Evidentemente, eu estou falando do Chile, Salvador Allende, que comandou um governo de frente popular no Chile, até que chegou um Aliás, está momento fazendo 50 anos agora do golpe do Chile. Né? Do golpe de 73, em que o Nixon convoca o dono do El Mercúrio, que era o jornal mais importante. Viu, Pimenta? Viu, Pimenta? O Mercúrio, o jornal mais importante. Não pega no pé do Pimenta, coitado do Pimenta. Viu, Pimenta? Em 73, Chile, o jornal mais importante, El Mercúrio, foi central, viu, Pimenta? Particular o golpe contra o Salvador Allende. Viu, Pimenta? E aí o Nixon chama o dono da Mercúrio e fala, não dá para prosseguir com esse governo marxista, não sei o que. Monta-se uma conspiração e se produz o golpe. E o Pinochet, que era chefe das Forças Armadas no Chile, do governo Allende, se volta contra o governo Allende e fez o que fez. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, um governo de frente popular que agrega no seu interior forças de esquerda, progressistas, democráticas e a direita babona, como é o caso do Brasil atualmente, ou você tem um componente organizado popular, ou nós estamos permanentemente correndo risco, viu, Pimenta? Correndo risco de golpe desse tipo. O Arbex, deixa eu fazer uma crítica junto com uma autocrítica. Olha que coisa importante, né? Que eu vou falar aqui para você. Eu acho que assim, esse dilema, essa questão que você está apresentando insistentemente aqui, de que não é de Brasília que vai sair solução, horizonte, mas sim de uma organização social mais robusta e presente, em função da pobreza da cobertura jornalística no país. Né? É uma cobertura que só cobre Brasília. Você não vai nem fazer um aceno para mim, que eu estou certo? Não é isso? É uma cobertura que só cobre. Você está me escutando? Só cobre Brasília. Sim, e aí a autocrítica também por conta das mídias progressistas, que acabam também ficando só em Brasília. Não é? Não tem uma coisa meio assim? Eu acho que, é claro que nós, até porque o ecossistema digital progressista democrático, nós trouxemos aqui Cidade de Tiradentes, nós temos muitos debates que acontecem, sobretudo aqui no 247, na TVT, sobre essas dimensões, no meu canal, no meu coletivo, no Prerrogativas e tudo mais, mas me parece que não é suficiente. Será que isso é parte do problema? Está muito longe de ser suficiente. Acontecem coisas no Brasil todos os dias que são do arco da velha. A tal coisa. Uma vez eu participei de um debate, eu não me lembro em que canal que foi muito tempo atrás. E um dos debatedores comigo, eu não me lembro se foi Globo News, se foi na TV Cultura, eu não me lembro onde é que foi. A Globo News aceitou você um dia lá comentando? Eu não me lembro, eu já fui uma vez, mas eu não me lembro. Com ele ainda responde. Eu não me lembro direito. Eu sei que o cara estava debatendo comigo, ele veio com uma frase. Essa frase tem o dom de me irritar. Quer dizer, quando alguém fala essa frase, aí eu fico realmente. Você sai do sério, né? Deixa eu ver se eu adivinho. Ele falou assim: eu sou uma pessoa republicana. Foi isso que ele falou? É pior do que isso. Pior. Aí baixa o Exu, assim, quando eu ouço essa frase. A frase é: o povo brasileiro não luta. O povo brasileiro é passivo. Eu cheguei para ele e falei assim: ô cidadão, essa frase me tira do sério.
Eu falei, cidadão, vamos fazer o seguinte, nós temos 500 anos de história. Se você me mostrar 10 anos consecutivos na história brasileira, durante 500 anos, sem que alguma parte do Brasil tivesse tido algum movimento popular importante de luta, eu desfilo nu na Praça da Sé. Como é que Mas é? se Você o quê? eu desfilo nu na Praça da Sé. Mas que coisa horrível. Por que Mas você fazer uma coisa dessa? se você não conseguir mostrar isso, você vai desfilar nu na Praça da Sé. Então, vamos fazer essa aposta? O cara, não, peraí. Eu falei, peraí, não. Mas por que Você você não falou que o povo, apostou cesta você básica, falou que alguma o povo coisa brasileiro, positiva? Esse você negócio de falou que o nu. povo brasileiro é pacífico, que o povo brasileiro luta pra cacete. Nós fomos responsáveis, nós o povo, fomos responsáveis por um quilombo que durou 100 anos, mais de 100 anos, chamado Quilombo de Palmares. Nós somos responsáveis pela comunidade de Canudos, um negócio magnífico que aconteceu. Nós somos responsáveis pelo movimento das ligas camponesas, pelo MST, enfim. O povo brasileiro jamais cessou de lutar. Agora, é o que você acabou de comentar agora. O que se passa é que nós temos uma classe dominante muito competente quando se trata de esmagar as lutas sociais do povo e impedir que elas ganhem visibilidade. São lutas que acontecem todos os dias e que não ganham visibilidade, porque os nossos olhos estão concentrados aonde? Em Brasília, no espetáculo, no show. É uma espécie de controle, né? De contenção da verdadeira. Total, total. É o que eu falei Total. outro dia com meus alunos. Nós acabamos de ter. Eu comentei aqui com você. Nós acabamos de ter a maior reunião, uma das cúpulas mais importantes do século XXI, sobre a qual nós vamos falar muito tempo ainda, que foi a cúpula de Joanesburgo, com o anúncio da ampliação dos BRICS e a criação de uma possível nova ordem mundial, multipolar. Enquanto está acontecendo os BRICS e o Lula tem um papel protagonista nessa reunião dos BRICS, qual é a grande notícia no Brasil? Larissa Manoela. Ah, não pega no pé da coitada da Larissa Manoela. Isso é Não, importante. coitada dela, não tenho nada contra a Larissa Manoela nem a favor. O que eu estou dizendo é que uma ilustre Larissa Manoela assume uma visibilidade muito maior do que a reunião dos BRICS. Quer dizer, isso não é um Olha, acaso. você está falando isso porque você não é filho da mãe da Larissa Manoela. Entendeu? Está falando isso? Repita comigo, fui infeliz. Ô, Arbex, espera aí que a gente passa tão rápido o tempo aqui com o Arbex que é complicado. Vou ter que abrir mais um bloco para você aqui. Salomão está dizendo aqui, não esquece o e-mail, Arbex, por favor. Já tentei na PUC e não consegui. Você quer falar o seu e-mail, por favor, aqui então, para eu colocar na tela? Qual é o seu e-mail, cara pálida? Você sabe de cabeça o seu e-mail? Publicamente o e-mail. Mas põe, é normal. Você não tem problema nenhum. Não, mas você não vai fica receber inventado. 1 milhão de e-mails. Você vai receber uns 10. Manda para mim. Qual que é? É Arbex? J. Arbex. J. Arbex. Arroba. Puxp. Puxp. .br. Olha, gente, vou colocar aqui. Encham a caixa do Arbex de e-mail. Pode mandar, mas manda põe ele em lista. Pode sacanear. Não, alguém está falando aí, contestado em Santa Catarina, sim, contestado em Santa Catarina, Farroupilha no Sul, cabanagem no Amazonas e no Malês, Pará, Canudos. Malês, puta, não para, Claro. no século XIX inteiro. Claro. E qual foi o papel do Exército Brasileiro o tempo todo? Matar todo mundo. Esmagar todos. Não, e agora a gente está na véspera do 7 de setembro. Eu até me recuso a dizer essa data, né? Para mim é grito dos excluídos. É uma grande fraude, né? Uma grande fraude. Ô, Arbex, espera um pouquinho, deixa eu trazer aqui. Bom, tá aí, ô Salomão, o e-mail do nosso cidadão aqui. Anne Alves de Lima, eu queria ver, sabe o que ela queria ver? O Arbex desfilando nu na Praça da Sé. O Arbex, você podia realizar esse sonho, né, da Anne Alves de Lima aqui. Vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta com o Arbex aqui. A gente, né, afinal, que graça teria viver se a gente não tivesse umas deformidades catastróficas dessas, como o Arbex desfilando nu na Praça da Sé. Olha aqui, eu já falei para você outro dia, nós temos tempo ainda, tem um pouquinho. Eu já falei outro dia para você.
eu vou falar de novo. Eu dou um exemplo. É uma coisa impressionante. Uma grande heroína brasileira, assim, uma mulher absolutamente fantástica, ainda viva, Dona Elizabeth Teixeira, que foi esposa do João Pedro Teixeira, que foi líder das Ligas Camponesas. Essa mulher deve estar agora com quase 100 anos de idade. Ela vive lá em João Pessoa. E ela foi, o João Pedro Teixeira, não o João Pedro Estélio, o João Pedro Teixeira, ele foi o grande personagem do filme Cabra Marcado para Morrer. E a Dona Elizabeth Teixeira, que era a mulher dele, ela criou os filhos dela debaixo de uma puta de uma pressão. Vários filhos dela foram assassinados. Tem uma cena que ela me contou durante uma entrevista que eu fiz com ela. Ela me contou essa cena, que eu fiquei uma cena Shakespeare, assim. O filho dela morreu baleado pela polícia. Ela colocou a mão no ferimento do filho dela, tirou a mão manchada de sangue do filho dela e falou: eu juro por esse sangue que eu nunca vou parar de lutar pela reforma agrária. Assim, um negócio absolutamente... Outra cena que ela me contou, a polícia cercou a casa dela, tal, fizeram um corredor polonês para ela passar no meio dos policiais. Os caras foram atirando no pé dela, não para acertar, mas para deixá-la em pânico. Ela percorreu com a cabeça erguida todo o corredor polonês. Quando ela terminou de sair, acabou o corredor polonês, o tenente da PM chegou para ela e falou: a senhora tem parte com o demônio. Essa mulher, ela foi convidada para ir para Cuba, ela participou de um jantar com o Fidel Castro. Fidel Castro chegou para ela e falou assim: bom, se a senhora quiser se mudar agora para Cuba com seus filhos, a senhora vai ter moradia garantida, os seus filhos vão ter educação garantida, a senhora vai estar com a vida garantida. Se a senhora quiser voltar, vir definitivamente para Cuba. Ela respondeu para o Fidel Castro. Ela falou: eu prometi que eu ia lutar até o fim pela reforma agrária e é no Brasil que eu vou lutar pela reforma agrária. Teve um cara que estava na mesa no jantar, se levantou da mesa e foi abraçado com Elizabeth Teixeira. Quem? Um tal de Ernesto Che Guevara. Quer dizer, olha uma história de uma combatente brasileira. Quanta gente conhece essa história? Quer dizer, e o próprio MST, que a gente sempre fica, né? Como é que a gente tem um movimento tão espetacular, né? Tão forte. O Stedley lá na CPMI, falei para ele que foi uma aula infinita o que ele fez. Ele foi ótimo. Aliás, a CPI não deu em nada. As CPIs lá, justamente de Brasília, né? A CPMI dos atos golpistas, a PEC conseguiu tirar sigilo, fazer, né, dar uma tumultuada nessa questão das investigações, mas não vai dar tempo de comentar nada disso. Eu quero trazer aqui o Sérgio Capilé, nós estamos encerrando aqui a participação do Arbex. Referendos e plebiscitos já ajudaram a liberar armas em 2005 e poderão ajudar a aprovar pena de morte, proibições de casamento gay, aborto de droga. Então, não é uma solução. Então, tá bom. Então, eu estou aqui, eu só perguntei, né? Porque quando, por exemplo, o pessoal fala da Eletrobras, né? Fazer um plebiscito para saber se desprivatiza a Eletrobras, algo dessa ordem. E há demais, né, ter o cuidado de não fazer um plebiscito que permita o linchamento da sociedade brasileira, né? Gabor Gaspar, obrigado, meus caros Conde Arbex, pois deu um fiapo de esperança e boas risadas. Bom, deixa eu tirar aqui o e-mail do Arbex, vocês já notaram aí, certamente. Arbex, eu acho que é isso, viu? Você quer as últimas palavras? Tipo, o cara tá lá, né, no paredão, né? Quais são suas últimas palavras? O que você quer dizer para o Brasil, meu querido Zé Arbex, antes de... Deus os abençoe e de paz com nosso Senhor. Oh, glória! Aleluia, irmão. Aleluia, aleluia.